Aleluia. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Pai, é no nome poderoso de Jesus que eu oro e agradeço pela bênção que é vivenciar mais um dia. Pai, cuida de nós no dia de hoje. Cuida da nossa casa, cuida da nossa família, cuida da nossa mente, do nosso emocional. Arranque no dia de hoje, Pai, as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar além do natural. Pai, nós acabamos de cantar aqui, nenhuma condenação há, nenhuma, para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão em Ti, amado Jesus. E nós estamos em Ti. E nós queremos estar cada vez mais diante de Ti. Nós nos prostramos nesta manhã, Paizinho, para Te pedir, sonda os nossos corações. Arranca toda a raiz de iniquidade, arranca toda a raiz do orgulho, arranca toda a raiz da falta de perdão. Pai, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti para vencer as nossas guerras pessoais, para vencer as nossas guerras emocionais. Pai, fala conosco hoje, nesta manhã, de uma forma que o Senhor ainda não falou. Trata conosco de uma forma que o Senhor ainda não tratou. Nos mostra o que em nós precisa ser curado, lançado fora, deixado aos pés da cruz. Nos faz entender, Pai, que nós temos autoridade sobre a vida dos nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós temos autoridade para pisar na cabeça do nosso inimigo. Nos ajude a entender isso, tira de nós todo medo, tira de nós todo medo, nos dá ousadia, nos dá coragem para fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar, manieta e lança fora toda seta que Satanás fica lançando sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu repreendo o inimigo das nossas almas e declaro pelo poder que há no nome de Jesus, que só o Senhor é o Deus da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Eu te peço, Pai amado, Pai querido, que dê ordens específicas aos seus anjos a respeito da vida de cada uma das minhas irmãs, a respeito da minha vida, para que em tudo, eles nos guarde, nos proteja, nos abençoe. E onde tiver uma gota de sangue nossa, que eles também possam guardar, proteger e abençoar. Senhor Deus, eu anuncio a chegada do Teu reino e cubra a minha vida e a vida de cada uma destas pessoas aqui presente com o sangue precioso da cruz. Eu estabeleço proteção sobre a minha vida, a vida dos meus filhos, do meu casamento, do meu esposo, sobre a minha vida pessoal, e corto toda e qualquer comunicação com espíritos imundos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, minhas irmãs. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz. Que alegria receber vocês aqui. Você é muito bem-vinda aqui. Muito, muito bem-vinda. Que bênção. Meu coração se alegra por estar aqui com vocês todas as manhãs. Meu coração se alegra porque nós estamos quase finalizando o ano de 2024, né, gente? E ontem eu falava aqui na célula quantas coisas o Senhor permitiu
que nós tivéssemos acesso esse ano, né? A gente está muito direcionada a olhar para aquilo que nos falta e poucos dispostas a olhar para aquilo que nós já temos, por aquilo que nós já conquistamos, né? Antes da gente finalizar esse ano, eu quero ver se eu faço dou esse conteúdo para vocês antes do Natal, né? Foi algo que falou muito ao meu coração. E eu vou falar uma semana igual eu falo aqui nos devocionais, né, sobre esse tema, né, de como a gente deve se comportar, como a gente deve agir nas festas de final de ano. Porque são momentos em que a gente reúne com os nossos familiares, com amigos, com pessoas até que vêm de fora. E são momentos em que, se eu e você, nós não estivermos maduras o suficiente, é aquele momento assim, ó, tenho certeza que você já passou por algo assim. As meninas que estão solteiras, vem alguém de fora e fala, nossa, mas você tá solteira até hoje? Que dia que você vai casar? Aquele tio, aquela tia. Aí é um momento em que, se eu e você, nós não tivermos alicerçadas, maduras, inclusive emocionalmente, é um momento em que pode se levantar uma discussão, um problema familiar. E o que era para ser festa pode ser um momento muito dolorido e de afastamento uns dos outros, né? Então, eu vou falar com você, possivelmente na semana antes do Natal, sobre esse tema. Mas ao falar desse tema, eu quero que você olhe hoje para a sua vida e faça um parâmetro. O que você conquistou esse ano? Não tô falando de bens materiais não, tá? Eu tô falando de crescimento emocional, crescimento espiritual. E eu quero que você reconheça que você, assim como eu, assim como as suas outras irmãs que estão aqui, você vem buscando e vem conseguindo caminhar e subir cada dia um degrau. Não é isso? Então eu quero que essa semana, gente, só essa semana, quanto de coisa nós aprendemos aqui? E nós vivenciamos um ano todo, toda semana, de segunda a sexta-feira, aqui aprendendo, né? Sábado e domingo com conteúdo bem específico também lá no canal do YouTube. O quanto você evoluiu? Ó, eu tenho muito ainda, sabe? Que aprender, que crescer. Mas eu consigo identificar que, meu Deus, foi um ano assim que o Senhor me levou para um outro nível. Você sabe por que eu tô te falando isso? Para você começar a enxergar o seu valor. Para você começar a identificar que, por mais que você, ontem nós falávamos isso na célula, né? Diante de uma pergunta, teve algumas irmãs que falaram assim, eu gostaria de ter nascido num berço evangélico. Eu gostaria de ter sido ministrada, discipulada desde muito cedinho, para aprender a fazer isso também com os meus filhos. E eu falei, nossa, é verdade, eu também. Mas, às vezes a maioria de nós não nasceu num berço evangélico, não sabe ainda o que gostaria de saber da palavra, mas o quanto nós temos crescido aqui juntas, né? Eu vi ontem na célula e me alegrou muito o coração, né? O quanto nós temos uma união, uma fraternidade, um zelo umas com as outras. Às vezes esse ano de 2024, você teve que se despedir de algumas pessoas. Abre parênteses. Não porque essas pessoas são ruins ou porque... Não. Às vezes você só teve que se despedir delas porque elas não iam fazer mais parte desse novo momento que o Senhor te entregou. Isso não quer dizer que elas são ruins ou pouco importantes, não. É porque para essa nova mesa que o Senhor te convida a sentar, Ele vai também te colocar com novas irmãs que vão te ajudar a ir para o próximo nível. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu falo de autoridade espiritual, nós só vamos conseguir exercer a nossa autoridade espiritual
se nós reconhecermos de fato quem nós somos em Cristo. Eu não consigo exercer nenhum tipo de autoridade se eu não tiver muita firmeza naquilo que eu sou. Então, a autoridade espiritual, ela está muito vinculada também com a nossa identidade em Cristo. Quem eu sou em Cristo? Como eu me vejo? Eu consigo identificar que, apesar de querer estar mais à frente, eu tive pequenos ganhos esse ano. Eu consigo me olhar e me ver como filha amada de Deus? Eu consigo me olhar e identificar que lá na cruz, Jesus me reconciliou com o Pai? Eu consigo identificar que aquela cruz era para mim? Eu consigo ser grata pelo sacrifício que o nosso Pai fez por mim e por você? Isso tudo está inserida na identidade que eu e você temos que ser. Temos que ter. Ou eu ainda sou moldada e acredito no que os outros falam a meu respeito? Onde está a minha base? A autoridade espiritual, ela começa a ganhar força e a ser exercida na nossa vida quando nós identificamos qual a nossa identidade em Cristo. Imagina eu, Andréia, eu dentro da minha casa, orar pela minha casa, orar pela minha família, declarar que Jesus Cristo é o dono da minha casa, é o dono da minha família, dar ordem para que o inimigo bata em retirada. Não, André, isso aí é para pastor. Quem já ouviu isso? Isso aí é para líderes, isso é para pessoas que estão mais espiritualizadas. Isso é para todos nós. Jesus reconquistou. Lembra aquela autoridade que foi dada lá no jardim? Lembra? Para o homem. Aí ontem nós falamos que ele entregou de bandeja ao inimigo das nossas almas. Lembra? Então, Jesus, através do sacrifício da cruz, através de morte de sangue, morte de cruz, reconquista a autoridade que foi perdida. Não é pelo nome da Andréia, não é pelo nome do pastor, da pastora, não. É pelo nome de Jesus que hoje eu e você temos autoridade que foi perdida através de Jesus, do sangue precioso de Jesus. Foi reconquistada. O inimigo, ele pode até continuar fazendo pose de vencedor, mas ele é um perdedor. Jesus derrotou ele na cruz. E você, minha irmã, olha para mim. Você precisa entender isso. Por isso eu falo, você não precisa ter medo dele. Ele é um perdedor. Perdedor. Ele foi humilhado. Ele foi humilhado, ele foi derrotado na cruz. Por mim e por você. Jesus fez isso por nós. Deus nos ama tanto, mas tanto, mas tanto, que deu seu único filho para derrotar na cruz as obras das trevas. E a sentença é bem clara lá em Apocalipse. Ele será preso na eternidade, num lago de fogo e de enxofre. Você não precisa ter medo. Agora, o que eu e você precisamos nos atentar todos os dias? Será que você, nós não estamos alimentando pecado? O que nos afasta de Deus é o pecado.
O inimigo das nossas almas, e eu não vou cansar de repetir isso, se alimenta dos nossos pecados. Não tem pecado. Aquele que é nova criatura não vive pecando, ato contínuo de pecar, sempre pecar, sempre pecar. Ontem nós falávamos isso na célula. Existem pessoas que estão sempre na prova. Você já viu? Nossa, eu passei por isso, agora eu tô passando por aquilo outro. Meu Deus, minha vida só fica nesse loop. Aí a Valentina ainda falou. Sabe por quê? Porque tem pessoas que só reconhecem a grandiosidade de Deus e só buscam a Deus enquanto elas estão vivendo uma prova. Sanou a prova, passou as tempestades, elas simplesmente viram as costas para Deus. Então Deus fala assim, ó, se esse é o preço de você vir ficar mais perto de mim, é esse o preço que você vai pagar. Minha irmã, nós somos, eu e você, chamados à santidade. Nós somos povo santo, quer dizer, povo separado. Vamos pecar? Vamos, mas quando a gente está em Cristo, presta atenção, quando você está em Cristo, você reconhece rápido, nossa, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter tomado essa atitude, eu não devia ter feito isso, Pai, me perdoa. Rapidinho você volta. São essas pessoas que o inimigo teme. Porque aqueles que vivem sempre pecando em ato contínuo de pecar, em ato contínuo de desobedecer, essas pessoas já tomaram um lado. Agora eu, você, os irmãos que estão nessa caminhada, buscando obediência, buscando caminhar nos caminhos do Senhor. Gente, a palavra fala para mim e para você: vigiai, orai e vigiai. Por que você vigia? Porque existe um ladrão, existe um inimigo declarado que os meus olhos naturais não veem, mas que é real. Eu preciso estar sempre vigilante. Eu preciso estar sempre sondando o meu coração, pedindo para que o Senhor sonde o meu coração. Arranque, eu tenho orado sobre isso aqui, arranque toda a raiz de tristeza, de iniquidade, de falta de perdão, de orgulho. Eu preciso olhar para a minha vida e falar assim: meu Deus, eu falei o que não devia. Eu fiz uma atitude que contrariou ao Senhor. Eu preciso ter a humildade de voltar aos pés da cruz e pedir perdão. Você precisa ter esse entendimento. Quando eu e você nós temos esse entendimento, nós vamos pecar? Vamos, mas pecar menos e rapidinho voltar aos pés da cruz de Jesus e nos arrepender. Satanás tem medo daqueles, ele teme aqueles que se arrependem, que têm um coração contrito, que têm um coração que está destinado a se humilhar diante do Senhor. A parte mais difícil Jesus fez para nós, que foi morrer numa cruz, que foi levar sobre eles as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas tristezas. Mas eu preciso te dizer que as pessoas falam assim: na cruz de Jesus ele levou sobre ele as nossas dores, as nossas transgressões. Levou mesmo. Mas eu preciso te dizer que a cruz ela não é automática. Não é. Eu preciso reconhecer. Eu preciso com a minha boca confessar os meus pecados.
com o meu coração buscar estar na presença do Senhor. Não é automático. Eu preciso olhar para mim e falar assim: meu Deus, isso que eu fiz não agrada ao Senhor. Eu preciso imediatamente me arrepender, pedir perdão. E isso é uma condição de quem decidiu obedecer. Dos filhos obedientes. Dos filhos que entendeu que nós precisamos caminhar em obediência. Porque ontem nós lemos lá em Efésios 2:2 que Satanás governa os filhos da desobediência. Eu preciso andar em obediência. Eu preciso entender que uma vida com Cristo é uma vida de renúncias. É renunciar aquilo que eu quero. É renunciar aquilo que a minha carne pede. Eu preciso. Ai, mas eu não tô com vontade. Nem sempre você vai estar com vontade. Faça, porque quando você faz, você reconhece o sacrifício da cruz. Quando você faz aquilo que tem que ser feito, aquilo que o Senhor agrada, você está dizendo assim para o inimigo das suas almas: ó, na minha casa, na minha família, na minha vida, é Deus que reina. Gente, Jesus, ele veio em condição humana. Olha aqui a grandiosidade desse mistério. Em Adão, lembra o primeiro homem? Humanidade, todos nós pecamos. Em Adão, todos nós pecamos. Mas para que eu e você pudéssemos desfrutar de uma vida plena, de uma vida abundante, nos reconciliar com o nosso Pai, foi preciso vir o segundo Adão. Quem que é o segundo Adão? Jesus. Nascido de barriga de mulher. Por que, Andréia, Jesus teve que vir nascido de barriga de mulher? Porque foi o homem que pecou. O homem, carne, sangue. O homem que pecou. Então era esse homem que tinha que morrer. Olha isso. Então Jesus, ele teve que se humilhar. Se humilhar. Ele estava com o Pai, né? Tem um louvor que fala: ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. Ele teve que vir, ser um embrião, nascer de barriga de mulher, passar por todo o processo que um bebezinho passa, crescer, né? Tudo que eu e você passamos enquanto condição humana, Jesus passou. Foi provado, foi tentado. Mas, gente, o que seria de mim e de você se não fôssemos pelo sacrifício da cruz? Nós estaríamos eternamente condenados. Eternamente. O que você precisa entender ao sair desta semana de devocional é que Jesus reconquistou a autoridade perdida. Jesus, ele pisou na cabeça de Satanás. Quem pisou na cabeça da serpente não foi nenhuma outra pessoa, a não ser Jesus Cristo. Ele sim, ele pisou na cabeça da serpente. Ele levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. Pisou na cabeça da serpente, para que eu e você pudéssemos nos reconciliar com o Pai. Para que eu e você pudéssemos ter entendimento
que ele veio em condição humana, reconquistou a autoridade, ora perdida, para mostrar para mim e para você que nós também, em condições humanas que estamos, se caminharmos em obediência, se decidirmos viver em santidade, nós também podemos e temos autoridade para esmagar a cabeça de Satanás. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Agora, para isso acontecer, nós precisamos ter coragem para analisar como está a minha vida. Você não vence o inferno, você não vence as trevas se você estiver em trevas. Olha que forte isso. Você não vence as trevas. Estou anotando. Se você estiver em trevas. O inferno só é vencido com a luz. Você precisa, e eu também, ter coragem de trazer luz para as áreas que estão escuras da sua vida. Você precisa ter coragem de se humilhar diante do Senhor e falar assim: Pai, me mostra o que em mim ainda está no escuro. Porque tudo que está em trevas, tudo que está no escuro, está na jurisdição de Satanás. E se você insistir em caminhar nas trevas, em caminhar no escuro, minha irmã, a autoridade foi te dada, mas você não vai conseguir exercer essa autoridade. O diabo, ele teve a sua forte armadura retirada e ele foi impedido de voltar a lutar, incapaz de revidar e ficando submisso eternamente à autoridade do nome de Jesus. Ele reconquistou para nós a autoridade antes perdida. Mas de que forma você tem usado essa autoridade? Ou você nem tem usado, ou você nem sabia que você tinha? Olha o que diz lá em Colossenses 2,15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles, dos inimigos das nossas almas, um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus triunfou sobre os inimigos das nossas almas na cruz. Agora tem gente que está deixando o inimigo das nossas almas fazer e acontecer na vida dos filhos, no casamento, nas finanças. Você tem essa autoridade. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a autoridade delegada. Mas enquanto eu não sabia que tinha essa autoridade, enquanto eu tô falando de mim agora, tá? Enquanto eu não reconhecia que em mim existiam as trevas e que eu precisava colocar luz para que nada ficasse encoberto, eu não conseguia exercer essa autoridade, sabia? Aonde está o inimigo das nossas almas, Andréia? Está na escuridão daqueles lixos que eu e você nos recusamos a tirar para fora. Está naquelas emoções, naquela ferida, naquela falta de perdão que eu e você nos recusamos a colocar para fora. Existe um lixo que precisa ser jogado fora aí na sua vida? Existe um conserto que você precisa fazer aí na sua vida? Pedir perdão, ou às vezes nem para o outro. Às vezes é você mesmo que precisa se perdoar. Eu não perdoo, Andréia. Ele está agindo aí. Jesus
ele veio como em condição humana. Ele se humilhou para derrotar o inimigo. Lá em Hebreus 2,14 diz assim, ó: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou desta condição humana, para que a sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Esses dias uma pessoa perguntou assim: Andréia, Satanás toca na vida do crente? O que vocês acham? Me perguntaram: Andréia, Satanás toca na vida do crente? O que vocês acham, gente? Qual que é a visão de vocês? Toca ou não toca? Vocês acham que ele pode tocar na vida de uma pessoa que é crente? Depende, né? Depende. Como que tá a vida dessa pessoa? A vida dessa pessoa está literalmente no altar? Ontem a gente falou isso na célula. Ou ela vive só uma questão de religiosidade? Igual aquele ditado: por fora bela viola, né? Por dentro pão bolorento. Deixa eu te falar uma coisa, para resumir. As portas, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins acontecerem na nossa vida, somos nós que abrimos. A porta, ela abre, é do lado de dentro. Então sou eu que dou autorização pro bem ou pro mal entrar. Como que tá a vida dessa pessoa? O fato de nós sermos crentes, isso não intimida o inimigo das nossas almas. A nossa vida tem que estar no altar. A nossa vida tem que estar alinhada com o que a palavra de Deus pede. Gente, a coisa mais fácil é você dar uma ordem, falar: sai da minha presença em nome de Jesus. Essa autoridade foi conquistada na cruz por Jesus, para minha e para sua vida. Isso é, ó. Agora, a parte desafiadora é mostrar para aquela pessoa que ela precisa abandonar velhos hábitos, velhos comportamentos. Ela precisa ter uma vida no altar. Ela precisa ter uma vida alinhada com a vontade do Senhor. Libertação não consiste somente em expulsar demônio, não. Isso, digamos assim, é a parte mais fácil, porque em nome de Jesus, saia. Ele vai sair. Porque no nome de Jesus, todo joelho se dobra. Não é isso que a palavra fala? No nome de Jesus, ele tem que sair. Mas não adianta você expulsar, mandar embora, se a pessoa não tem uma mudança de mente, de comportamento e de vida. Vai limpar a casa, vai adornar a casa, mas a casa vai continuar vazia, lembra? Ele vai sair, vai andar por lugares áridos e não vai achar morada, vai voltar e vai trazer quantos mais que a Bíblia fala? 7, mais outros piores. Se um já estava difícil, imagina 7. O que faz na vida da pessoa? Vocês entenderam? Preciso exercer a autoridade, mas preciso ter uma mudança de mente, de comportamento, porque senão vai dar ruim. Expulsa demônio aqui da minha vida, né? Declara que ele é para ele sair, ele vai sair, mas e aí? Você está disposta a mudar de vida? Continua fazendo as mesmas coisas, continua se metendo em lugar que não é para se meter, continua dando brechas, aberturas para que ele entre, mate, roube e destrua. Antes de tudo, nós precisamos obedecer. Nós precisamos ter um coração inclinado à obediência. Senão não adianta. Jó. Quer entender de mundo espiritual? Lê o livro de Jó.
Jó era crente. Lembra daquela mulher que estava lá encurvada também? Que Jesus libertou? A palavra fala que ela era filha de Abraão, era crente. E estava cativa. E quantas pessoas estão na mesma situação? O fato de eu e você sermos crentes, minhas irmãs, isso não intimida o inferno, não. Mas o fato de nós obedecermos ao que a Bíblia nos direciona, isso sim. Nós lemos ontem que ele governa, ele, o inimigo das nossas almas, os filhos da desobediência. Limpa a casa, adorna a casa, mas não convida Jesus para viver com você, não. Para você ver o que vai acontecer. Quando as pessoas vêm até mim, uma das primeiras coisas que eu pergunto: você já aceitou Jesus? Não, André, então vamos fazer essa oração. Aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Olha, não adianta falar para Satanás da sua vida se você não tiver uma mudança de comportamento. Quanto você está disposta a isso? Você precisa organizar a sua casa, organizar a sua vida, mudar de comportamento. Gente, acredita, tem gente que não quer. Tem gente que não quer. E tá tudo bem. Você vai ficar cativa, você vai ficar presa. Eu, Andréia, paguei um preço de liberdade. Eu paguei. Não foi fácil. O meu processo de libertação foi muito difícil. Foi, digamos assim, até humilhante. Mas eu paguei. E pago todos os dias preço de renúncia, preço de estar separada para as coisas do Senhor. Mas as pessoas não querem. Fala aí, são processos. Cada dia nós vamos subindo um degrauzinho. Cada dia nós vamos identificando aquilo que em nós precisa ser mudado. O que em nós não agrada o Senhor. Tá fazendo sentido aí? Ele já foi derrotado. Mas o tempo dele tá acabando. Então ele fica, a Bíblia fala, ao nosso derredor, buscando a quem devorar. Mas quem abre a porta somos nós. Fecha a porta. Decide ter um outro comportamento. Decide não dar tréguas para ele vir matar, roubar e destruir. Decide. Decide fazer o que precisa ser feito. Abandonar velhos comportamentos, ver em obediência, você vai ver. Abra sua Bíblia em 1 João 3,8. 1 João 3,8. Abre aí, por favor. Primeiro João, capítulo 3, versículo 8, diz assim, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Vou ler de novo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus teve que vir, nascido de barriga de mulher, pregado numa cruz, ter pago um preço incalculável para que eu e você nós nos reconciliássemos com o Pai e entendêssemos que Satanás está debaixo dos nossos pés. Porque essa autoridade foi delegada através de Jesus para mim e para você. Amanhã nós vamos falar sobre isso.
Não tenha medo. Faça aí um mapeamento da sua vida. Faça aí um conserto. Fala assim para ele hoje: Pai, eu preciso fazer um conserto contigo. Me ajude a identificar quais são as áreas da minha vida que não te agradam. Me mostra. Eu quero viver um tempo novo contigo. E você vai ver o Senhor trazendo luz para aquilo que ainda está em trevas na sua vida. Você não vence as trevas se você estiver em trevas. Amém? Fez sentido, gente? Então amanhã eu vou tratar com vocês sobre a autoridade delegada, né? Nós vamos falar sobre essa autoridade que nos foi delegada. Vou trazer as passagens para vocês. Amanhã eu vou lançar mentoria aqui, tá bom? Mentoria aqui, vou lançar no devocional, com uma condição especial para você que está aqui comigo. Condição especial para você que está aqui comigo, tá bom? E amanhã a gente tem também a nossa oração, pedindo perdão, renunciando, né? E reforçando a nossa aliança com Deus. Então esteja aqui às 6h57 da manhã, eu te vejo. Será uma alegria para mim estar aqui com vocês, então não perca. Para você que chegou agora, todo o devocional fica salvo lá no meu canal do YouTube. Se você ainda não é inscrita, vai lá, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário lá, porque todas as vezes que você deixa seu like, seu comentário, o YouTube entrega para mais pessoas esse conteúdo, tá? Eu espero que essa semana tenha sido um verdadeiro cair de escamas dos seus olhos, para que a gente possa avançar. Em nome de Jesus. Amém? Beijo seu coração. Fica com Deus. Eu te espero amanhã. Amém? Tchau, tchau. Deus te abençoe.